Bom, e nós viemos ao encontro do aniversário do Clube Fenianos Portuenses, 119 anos. Connosco temos o seu presidente, o Dr. Vítor Tito, que passa a cumprimentar. Doutor, boa tarde. Já agora pode-me apresentar o seu... Muito boa tarde. O seu músico. Isto é um dos principais interventores esta noite. Nós hoje vamos ter aqui o jantar de gala dos 119 anos do Clube Fenianos, e o Pedro Silva é um dos maiores contrabaixistas portugueses que nós tivemos o prazer de convidar para fazer um espetáculo no fim do jantar e nos dar o prazer da sua arte. Para quem não o saiba, o Pedro é um ilustríssimo músico de jazz, e o primeiro clube de jazz que nasceu em Portugal nos anos 30 foi aqui nos Fenianos. Portanto, nós sempre que fazemos eventos fazemos a questão de recuperar parte da história, e nada melhor do que termos o jazz no jantar de gala, e nada melhor do que termos um excelente instrumentista que tem um instrumento que tem quase a idade do clube, que tem 100 anos de idade. Portanto, é um contrabaixo que fez toda a sua história e todo o seu treino de tocar jazz em Chicago. Foi aquilo que o Pedro me disse. Tem quase a idade, doutor, dos Fenianos. Sim, não a minha, sou um bocadinho mais novo, mas tem quase a idade dos Fenianos. Mas e fez toda a sua tarimba em Chicago, nos clubes de jazz de Chicago, e agora o instrumento, não o Pedro, atravessou o Atlântico para vir tocar aos Fenianos. 119 anos de história, são muitos anos, e há muitas histórias pelo meio. Como é que começa, exatamente, para quem não conhece, o Clube Fenianos Portuenses? O Clube Fenianos Portuenses, em boa verdade, não tem 119 anos de história. O clube em si tem, mas o clube deriva de uma instituição que foi fundada no Porto por irlandeses, por um senhor irlandês, chamado Real Sociedade Humanitária, que é de 1850. Portanto, digamos que o clube é constituído. A Constituição do clube é 1904, mas tem como base a Real Sociedade Humanitária. Portanto, são de 119 a marcar um pouco da história da cidade e da cultura e da intervenção social na cidade. Portanto, nós este ano fazemos 119 anos, aproximamos de datas mágicas, nomeadamente os 120 e os 125 anos, e aproximamos dessa idade com dois grandes projetos emblemáticos para o clube. O edifício onde nós estamos é a nossa sede desde 1920. Portanto, a primeira pedra desta sede foi lançada, portanto, o edifício é nosso, foi pago pelos fenianos, através de um empréstimo obrigacionista em que participou toda a cidade, mas o edifício, em boa verdade, está só construído a um terço. Portanto, o projeto que nós temos para o futuro é acabar o edifício, portanto, e eu costumo dizer que o edifício da sede dos fenianos é a Sagrada Família do Porto, na medida em que está há 100 anos para ser acabado, e faltam 2/3 do clube para ser acabados. Então eu diria, doutor, que é a Sagrada Família Eterna, é a Sagrada e Eterna Família. Exatamente. Não será eterna porque ela vai ser acabada. Portanto, nós temos o projeto de acabar o edifício até 2028, que são exatamente os 100 anos da abertura ou da inauguração deste espaço. Portanto, isso é um grande projeto que nós temos. Enfim, para quem não conhece o espaço, o Clube Fenianos ocupa um quarteirão todo, portanto, ocupa cerca de 2/3 da rua que fica em frente ao Trindade. Portanto, e no projeto original, que é do arquiteto Oliveira Ferreira, está previsto um salão de espetáculo no topo do edifício, portanto, enfim, 2 níveis acima do edifício atual, que é uma sala de espetáculos com 2.000 metros quadrados, que nós gostaríamos de oferecer à cidade, porque era esse o projeto original. O projeto Fenianos, que sempre foi, portanto, foi aqui que nasceu o TEP, foi aqui o primeiro cineclube do Porto, foi aqui o primeiro clube de jazz do Porto, enfim, a parte do cinema nasceu aqui. Portanto, o objetivo que nós temos é que este clube se abra à cidade e seja um centro cultural no centro da cidade. Porque, de facto, o centro da cidade está a ficar desertificado ao nível de portuenses e tem poucos espaços da cultura, não é? Ou seja, tem poucos espaços polivalentes. E o nosso objetivo, de facto, é acabar o clube e oferecer algo mais do que ainda nós oferecemos. Portanto, nós temos um segundo piso em cima deste salão nobre, onde temos um teatro, temos um anfiteatro, temos um enorme salão de espetáculos. Portanto, o desafio que eu lanço é que as pessoas da cultura que façam acontecer coisas aqui. Portanto, nós temos o casco, temos a história, temos o espaço, temos portas abertas, temos uma localização absolutamente privilegiada. Portanto, o que nos faltam agora, Pedro, começa a tocar, faltam senhoras como estas, músicos como estes, ou seja, que nos permitam trazer mais vida ao centro da cidade e uma vida continuada, que não seja só o turismo, ou seja, que sejam também pessoas da cidade. Que sejam portuenses, não é? No fundo. Que sejam portuenses. Exatamente.
a assinatura do clube é pelo Porto. E portugueses são sentidos sempre cosmopolitas, abertos a tudo e a todos, mas que existe uma animação, existe a vida cultural neste espaço mesmo, ao lado da Câmara. Enfim, a Câmara tem a sua responsabilidade daquilo que são as suas iniciativas culturais. Nós, enquanto clube, que é uma entidade de utilidade pública desde 1928 e tem a Comenda da Ordem de Cristo desde 1942, portanto nós cumprimos com a nossa responsabilidade, que é trazer a cultura em permanência para o centro da cidade. A cultura não só em termos de espetáculo, mas em termos também de criação artística. Eu costumo dizer que há duas vertentes. Há a vertente da fruição da cultura, enfim, e depois há a vertente da criação cultural, do qual o Pedro é um bom exemplo de pessoa que produz música e que produz cultura todos os dias. Portanto, o clube está aberto a isso. Portanto, isto é um projeto que nós temos para o futuro. E eu acho que uma instituição, quando tem 119 anos, tem que basicamente ter um discurso para o futuro, porque o passado já está escrito. Portanto, o passado já passou. E depois temos um outro grande projeto para o futuro. Há uma marca que o clube deixou na cidade, muito relevante no passado, que foi o Corso Carnavalesco. O Corso Carnavalesco, o primeiro aconteceu em 1905, portanto era um curso carnavalesco artístico, em que os grandes artistas, os grandes membros da cultura da cidade e do país participaram. Nós tivemos participações do Almada Negreiros, participações de Teixeira de Pascoais, participações de Rafael Bordal Pinheiro. Portanto, e o grande projeto que nós temos para o futuro é fazer a recriação histórica do Corso Carnavalesco de 1905. Portanto, fazer de facto uma recriação histórica do que foi um grande momento cultural da cidade, que trouxe à cidade e às ruas da cidade cerca de 400 mil pessoas. Portanto, e o grande objetivo do clube é exatamente esse, é a divulgação e a fruição cultural no centro da cidade. Ou seja, o clube quer ser cada vez mais o centro de todas as artes. Já falamos do passado, falamos do futuro. Não, falamos basicamente do futuro. O passado passou. O passado é mais ou menos o que foi, não é? Já conhecemos. Agora, temos que falar também no presente. E hoje, esta noite, vai acontecer, vão galardoar o jantar de gala e galardoar os sócios mais antigos, é isso? Vamos galardoar os sócios mais antigos, enfim, vamos ter os amigos e sócios honorários presentes neste espaço. Portanto, vamos ter um jantar de gala e vamos ter dois momentos culturais particularmente relevantes. Portanto, vamos ter uma atuação do nosso teatro. Portanto, nós há cerca de 6 meses desta parte estamos a trabalhar no sentido de criar um grupo de teatro, portanto, que é um projeto em colaboração com o Teatro Experimental do Porto. Já agora o Teatro Experimental do Porto nasceu neste espaço. Portanto, nós temos uma parceria e uma relação muito estreita com o Teatro Experimental do Porto. Portanto, e há uma atuação do nosso grupo de teatro que vai encenar e vai apresentar os momentos da constituição do clube. Portanto, vão teatralizar aquilo que foi a constituição do clube. E depois de jantar, e só depois do jantar, portanto, nós vamos ter uma atuação do Pedro e da sua banda, tanto do Pedro Silva da sua banda e da sua madame contrabaixa, portanto, que nos vai apresentar como um espetáculo de música que eu chamaria dos anos 20 e 30, exatamente para rememoriar o que era a música que se ouvia na altura da constituição do clube. Portanto, é o segundo momento cultural que nós vamos ter. Portanto, não é um momento de animação musical, porque eu não gosto. Portanto, é de facto um momento de cultura, portanto, que acontecerá depois das pessoas jantarem. Para terminarmos, doutor, não menos importante e emparelhado com este aniversário, foi a presença dos carros antigos, que trouxe, eu ouvi o doutor a dizer, isto faz parar toda a gente, não é? Bom, nós temos desde o ano passado uma secção de carros clássicos no clube. Portanto, porque achamos que os carros clássicos é uma boa homenagem a outro tipo de artes, não é? Nomeadamente ao design, à arte da mecânica e, portanto, é uma secção clássica que está a surgir. Da mesma forma como temos também aqui no clube o clube dos vinhos mais antigo da cidade, temos aqui no clube também o clube de bilhar mais antigo da cidade. Portanto, nós, nesta altura, temos 2 equipas de competição que estão a disputar a primeira e a segunda divisão nacional. Portanto, temos o coro mais antigo da cidade e faltava-nos a parte da mecânica. Portanto, nós temos desde o ano passado o clube dos carros clássicos. Portanto, e o nosso grande objetivo é, no próximo ano, conseguimos ter um autocarro clássico em que traga uma orquestra de Dixieland para fazer a inauguração. Portanto, além dos bombeiros, tenhamos a música da época para fazer o içado da bandeira do clube. Portanto, enfim, um conjunto de iniciativas que nós estamos a tentar trazer para o centro da cidade, para que o centro da cidade volte a ser um centro de ciência, um centro da cidade vivo, portanto, e que viva do turismo, acho importante o turismo, mas também que consiga recuperar
todos os portuenses que a pouco e pouco foram afastando do centro da cidade. Portanto, esse é o nosso grande objetivo. Temos também sessões de música, que eu chamo os pequenos promenade à volta do piano, que acontecem num domingo de manhã. Portanto, são sessões de divulgação musical, portanto, sobre a arte da música, sobre o jazz, sobre a música clássica, sobre a música brasileira. Portanto, exatamente é o esforço que nós estamos a fazer, é a parte que nós podemos fazer para trazer à cidade uma nova vida, não é? Ou seja, para que a cidade não fique deserta ao domingo como atualmente está.